vamos nesse instante refletirmos um pouco sobre o tema oração. Eu queria aproveitar esse breve tempo para te convidar a pensar numa aparente crise que às vezes o cristão se vê diante dela. É uma crise que vem em forma de resposta. Resposta a uma pergunta que muitas vezes explode no nosso coração e nós partimos para a oração, mas a pergunta muitas vezes não é respondida. A pergunta é: se Deus é soberano, por que a gente precisa orar? Você já pensou na resposta a essa pergunta? Se Deus é sabedor de todas as coisas, se Ele é Senhor, soberano, sobre todos os atos e todos os fatos e todos os acontecimentos ao longo da história da humanidade e certamente da história pessoal de cada um de nós, se Deus é Deus soberano, por que nós precisamos orar? Essa é uma pergunta que muitas vezes incomoda e gera uma crise em nossos corações. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 11. É claro que apenas a leitura desse texto já vai nos encaminhar para o entendimento, a resposta quanto a essa pergunta. Em Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33, o apóstolo Paulo, divinamente inspirado, ele escreve: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O assunto que vamos tratar hoje, dentro do tema oração, é exatamente isso, em forma de pergunta. Se Deus é soberano, por que nós precisamos orar? Esse assunto é muito sério e ele é muito importante, porque ele vai trazer muitos desdobramentos. Por exemplo, alguns podem dizer: realmente, Deus é sabedor de todas as coisas, Deus é soberano sobre todas as coisas, para que orar? Se Deus já sabe, se Deus já determinou, se Deus já decretou tudo, por que orar? Por outro lado, outros dirão: Deus é soberano, Deus é sim soberano sobre todas as coisas, Ele sim decretou e determinou todas as coisas, mas a oração muda os planos de Deus, a oração muda a ação de Deus. Olha só, tanto o primeiro caso, onde a pessoa simplesmente abre mão da oração e cai num determinismo fatalista, e pior, ele negligencia os mandamentos bíblicos para a oração.
Tessalonicenses 5, orai sem cessar. Colossenses capítulo 4, versículo 2, perseverai na oração. Mateus capítulo 26, versículo 41, quando Jesus ali no jardim do Getsêmani disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Só para citar alguns exemplos, como Jeremias 29, que nós lemos, passareis a orar a mim. Jeremias 33, que eu também mencionei, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Olha que o primeiro caso leva a pessoa a uma atitude antibíblica, a uma desobediência clara ao mandamento de Deus de que nós devemos orar sem cessar. E Deus continua soberano. E o segundo caso? Também é um caso preocupante, porque se no primeiro caso há negligência para a oração, já que Deus sabe tudo, Deus é soberano e Ele já resolveu tudo nos seus decretos, eu não preciso orar. No segundo caso, também perigoso, é como se essas pessoas, esse que pensa dessa forma, estivesse subtraindo parte da soberania de Deus, como se fosse possível. Subtrair parte da soberania de Deus ao afirmar que a oração muda Deus, muda os decretos de Deus, muda aquilo que Deus já determinou. Que soberania é essa? De alguém que é mudado pela oração que é feita na terra, alguém que é senhor da terra, do céu e do mar, é mudado por uma oração de um simples mortal aqui da terra. Ora, ora, ora. Deus não é imutável? Ele mesmo não afirma na sua palavra, eu, o Senhor, não mudo. Malaquias, capítulo 3. É um atributo de Deus, Ele é imutável. E é por isso que nós podemos descansar na soberania dEle, porque Ele é imutável. Como a oração vai mudar a Deus? Deus precisaria de nossos conselhos? Deus precisaria das nossas instruções? Ó Deus, é assim. Eu vou orar aqui para o Senhor entender como que é para o Senhor fazer. Vê se tem cabimento. Que a oração vai alterar a soberania de Deus e os propósitos eternos de Deus. Pastor do céu, o Senhor aumentou minha crise. Se eu já tinha crise, agora aumentou. Como então? Se eu oro, eu não vou mudar o plano de Deus, o decreto de Deus? E se eu não oro, eu estou sendo desobediente, porque Ele decretou e determinou que eu deveria orar. Lembra de Romanos 11 que nós lemos? Quem foi o seu conselheiro? Às vezes nós entramos em oração com um tanto de coisas já preparadas para a gente dizer para Deus. Ao invés de chegarmos para Deus com a folha em branco, para ouvir o que Ele tem para dizer para nós. Nós queremos apresentar para Deus uma série de conselhos e nós esquecemos que a palavra de Deus diz: quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que pudesse ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Olha, a tendência quase geral das pessoas é de ampliar a visão humanista, o lado humano da oração, do que compreender e agradar a Deus enquanto oramos. A oração é um relacionamento que não está centrado em nós, mas em Deus. A diferença não é quem ora, a diferença é a quem nós estamos orando. O foco da oração não é o orador, mas o objetivo e o alvo da oração, que é Deus.
A perspectiva nossa muitas vezes está errada. A todo instante verifica-se que quando os assuntos espirituais estão sendo trabalhados, os homens insistem sobre o lado e o elemento humano e não o divino. Quando nós entendemos que a perspectiva ela é divina e não humana. A vontade será feita na terra porque primeiro ela foi feita no céu. É assim que a gente aprendeu a orar nas Escrituras. É assim que Jesus ensinou a orar. Não é a vontade da terra que muda o céu. É o céu que determina na terra. É Deus. Começa com Deus. A oração começa entendendo quem é Deus, honrando a esse Deus, dando a Ele a honra devida ao seu nome. Tem um notável comentarista das Escrituras chamado Arthur Pink, e ele disse algo que eu achei assim fantástico. Olha só, na grande maioria dos livros escritos e dos sermões pregados acerca da oração, o elemento humano domina o cenário quase completamente. Fala-se das condições que nós devemos preencher, das promessas que nós devemos reivindicar, das coisas que nós devemos fazer para que os nossos pedidos sejam atendidos, mas as exigências de Deus, os direitos de Deus, a glória de Deus são frequentemente deixados de lado. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso que quando nós nos quedamos em oração, nós estamos diante de um Deus que é imutável, um Deus que já preparou para nós uma providência chamada oração, e que esse meio é também decretado por Ele? Nisso está a chave para a compreensão da importância da gente orar, mesmo Deus sendo imutável e Deus sendo soberano. A imutabilidade de Deus, o nosso maior encorajamento para orarmos, porque sabemos que Ele não muda, sabemos que nós não estamos de alguém que é suscetível à mudança, alguém que é convencido pelas nossas palavras. Quantas vezes a nossa fala não convence nem nossos filhos, nem nosso cônjuge, nem nosso chefe, nem nossos funcionários, e nós queremos convencer a Deus com a nossa palavra, com a nossa fala, com a nossa oração. Nós podemos então fazer aqui algumas observações quanto à oração. Por que então Deus ordenou que a gente orasse, se Ele é Senhor, soberano e imutável? Como que funciona isso, pastor? Clareia isso aí para nós. Se Deus é soberano sobre todas as coisas, se Ele já conhece o fim desde o começo, porque Ele é o princípio de todas as coisas, nele tudo subsiste, Ele é o Deus do tempo, Ele é de eternidade a eternidade. Vamos pensar então em algumas respostas. Primeira coisa, a oração foi instituída para que o próprio Senhor Deus fosse honrado na vida dos seus filhos. Já pensou nisso? Será que quando você ora, você está honrando a Deus? Ou você está desonrando? É possível desonrar a Deus na oração? Sim. Exatamente quando nós chegamos para Deus com a lista pronta, como se Deus fosse o nosso servo, como se Deus fosse aquele que vai atender o nosso pedido, a nossa lista. Senhor, e eu estou com pressa, atende, faça-se a minha vontade. Não erra não aqui, eu estou com pressa. Nós muitas vezes desonramos a Deus. Deus, Ele requer
que conheçamos que Ele é de fato o alto e sublime que habita a eternidade e que habita os céus. Ele é Senhor. Deus requer que o reconheçamos e reconheçamos que Ele domina sobre o universo. Essa é a maneira de nós nos chegarmos a Deus, honrando-o em oração. Honrar é reconhecer a grandeza e o poder de Deus. Lembra o que Deus disse ao povo de Israel, através do profeta Isaías. Se você ler o início do livro do profeta Isaías, no capítulo 1, no versículo 3, Deus diz pela boca do profeta: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Israel apresentava-se diante de Deus para sacrificar, para cumprir a lei, para fazer os rituais, para cumprir as ordenanças que Deus mesmo tinha dado por meio de Moisés. E Deus diz: o meu povo não entende. Israel não tem conhecimento. A oração, meus irmãos, ela consiste em prostrar-nos de alma e coração diante de Deus, tributando a Ele toda a honra pela sua grandeza, pelo seu poder. A oração é o reconhecimento da bondade de Deus. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Sabe quando nós provamos? Quando nós temos vida de oração. Quem não tem vida de oração não vai provar que Deus é bom. É assim. Porque Deus, Ele preparou que assim fosse. Ele decretou que assim fosse. E Ele é Deus. Ele é Deus imutável. O poder dele, a sua imutabilidade, a sua graça. Deus quer ser reconhecido na sua presença, na nossa vida e na nossa história. Deus não quer ser conhecido no seu poder. Nós queremos muitas vezes o poder de Deus, porque nós entendemos que Ele é poderoso. Então, se Ele é poderoso e eu tenho um tanto de coisa aqui difícil que eu não dou conta de fazer, então eu preciso convencer Deus a fazer, porque Ele pode fazer. Ele só precisa ser convencido a fazer. Olha que mentalidade mais pecaminosa, irmãos. Como se a gente fosse convencer Deus. Como se Ele, tendo poder, Ele não quer fazer. A não ser que alguém ore. Olha, que sério isso. Ele disse para orar: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, clama a mim e te responderei, buscar-me-eis e me achareis. Entenda isso. A oração, ela tem esse objetivo primário, de tributar toda a honra, toda a glória ao Senhor, não àquele orador. Não é a oração forte, não é o homem da oração forte. Tira isso da cabeça em nome de Jesus. Nisso Deus não está sendo honrado. A oração é para que Deus seja honrado. Em segundo lugar, a oração é também um ato de adoração. Você já pensou nisso? A oração, ela redunda na glória de Deus, pois ao dobrarmos os joelhos, nós reconhecemos que dependemos de Deus, e nisso Deus é glorificado, nisso Deus é adorado. Muitas vezes as pessoas estão como aquela mulher samaritana, que está adorando sem conhecer. E muitas vezes na oração nós não adoramos também a Deus. Ao buscarmos bênçãos da parte de Deus, ao dirigirmos humildemente nossas súplicas a Deus, nós estamos então adorando a Ele de coração. A oração glorifica a Deus, porque é um exercício de fé,
e nada da nossa parte honra e agrada a Deus tanto como a confiança e a adoração sincera. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. E é assim, quando um adorador chega diante de Deus para honrar a Ele, para ofertar a Ele a sua vida. A oração move nesse sentido as nossas vidas a Deus. A sincera adoração vem de lábios que confessam o Senhor. Quem adora é quem conhece o alvo da adoração. Muitas vezes as pessoas não conhecem a Deus verdadeiramente. Adoram sem conhecer. Essa é uma adoração vã, uma adoração vazia. A melhor maneira de entendermos a oração à luz da soberania de Deus é entendermos que a oração também faz parte dos seus decretos. Ele é soberano. Ele decretou todas as coisas, mas não apenas o que ia acontecer nos seus decretos, naquilo que ele determinou. Ele também decretou os meios pelos quais as coisas iriam acontecer. E assim ele o fez, decretando também a oração. A oração é um decreto de Deus. Deus já decretou que certas coisas hão de suceder, mas também decretou que sucederão através dos meios que Ele mesmo determinou para levá-las a efeito. Deus escolheu certas pessoas para a salvação, mas também decretou que elas seriam salvas através da pregação do Evangelho. A oração também é um desses meios que Deus mesmo providenciou. Deus decretou os fins, mas igualmente os meios. A oração é um meio pelo qual Deus cumpre os decretos dele. Ele vai mover o seu povo em oração. Se não você, um outro mais obediente. E ele vai cumprir o que ele decretou por causa da oração, que ele também decretou. Entendeu que agora faz sentido? A oração não é para que nós pressionamos a Deus num sentido de Ele fazer a nossa vontade, mas é para que eu e você possamos nos conformar à vontade de Deus. Quando a gente ora em nome de Jesus, as pessoas, podem usar e usam esse versículo, e é para ser usado mesmo. Lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 14, diz assim: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa em meu nome, diz Jesus lá em João capítulo 15, Ele nos ouve. Então basta dizer em nome de Jesus. Não é assim. Não é uma palavra mágica para Deus fazer. É um entendimento do que significa pedir em nome de Jesus. Significa pedir segundo o caráter de Jesus, os sentimentos de Cristo, a obediência de Cristo. É como se Cristo estivesse pedindo. É esse o entendimento que nós precisamos ter. E eu queria que nessa noite você guardasse isso no seu coração. Quando nós oramos e dizemos a Deus, pedimos isso ao Senhor, em nome de Jesus, ou seja, é a oração que o teu filho Jesus faria. Então lembre como que Cristo orou. Pai, seja feita a tua vontade. Como que Ele nos ensinou a orar. Seja feita a tua vontade. E assim nós vamos entender que Deus continua soberano. E soberanamente Ele decretou todas as coisas. E soberanamente Ele decretou o meio pelo qual as coisas vão de acontecer. E esse meio é a oração. E Ele vai levantar os intercessores. E nós oraremos em nome de Jesus, porque é no caráter de Cristo,
é na humildade de Cristo, é na submissão de Cristo, é na obediência de Cristo, é no sentimento de Cristo, é que nós nos apresentamos a Deus em oração. Assim, a oração não muda Deus, mas ela muda o meu entendimento, a minha perspectiva, não mais humana, falível, pequena, desprezível, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Paulo começa o capítulo 12 falando disso, para que nós possamos experimentar qual a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Vamos orar? Vamos exercitar esse meio tão maravilhoso que Deus mesmo providenciou para nós? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, por esse encontro, por essa reunião aqui de oração, por esse tempo de meditação na sua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê, ó Pai, entendimento para que, aprendendo mais sobre a oração, nós não venhamos ficar apenas naquele lugar do conhecimento teológico, teórico, ó Deus, mas que nós, em nome de Jesus, possamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado, porque a Tua palavra diz que o Senhor sabe todas as coisas, que o Senhor sonda todas as coisas, que o Senhor é Deus soberano sobre todas as coisas, que nada acontece fora da vontade do Senhor, que o Senhor decreta e destina tudo segundo o beneplácito, segundo o prazer da sua vontade, mas que o Senhor também nos fala na Tua palavra que devemos orar sem cessar, que devemos perseverar em oração, e assim, meu Deus, nós entendemos em obediência que o Senhor proveu para nós esse meio pelo qual o Senhor há de realizar os seus decretos, e o Senhor também decretou que a oração seria esse meio. Ó Pai, nos ajude a compreender que o Senhor nos chamou à oração, e assim, meu Pai, nós possamos ver a Tua mão, ó Deus, sendo estendida sobre as nações da terra, a Tua glória enchendo a terra como as águas cobrem o mar, e assim o nosso coração seja sustentado por essa certeza de que o Senhor tem levantado um povo de oração, que Jesus não chamou o templo, a sinagoga, de templo de lei, de templo de casa de sacrifício, de casa da lei ser cumprida. Não, o Senhor chamou aquele templo de casa de oração, e assim que nós sejamos o povo da oração, ó Deus, homens e mulheres que entenderam o Teu chamado, e que nós sejamos encontrados, ó Deus, de joelhos diante da Tua presença santa. Nós Te agradecemos, ó Pai, nós Te bendizemos, ó Deus, e nós apresentamos a nossa oração sobre a vida de cada um que está acompanhando essa palavra, que o Senhor possa ministrar, ó Deus, sobre a vida de cada um, a Tua graça, o Teu fortalecimento, a Tua presença, e assim, Pai, nós possamos viver de fé em fé, de glória em glória, ó Deus, rompendo em fé e avançando para o alvo que o Senhor tem para cada um de nós, como filhos do Senhor. Nós Te bendizemos e nós oramos em nome de Jesus. Ó Deus, fiados pelo sacrifício e pelo caráter de Cristo Jesus. É por isso que nós oramos, em nome do nosso Salvador Jesus. Amém